pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui de novo falando de paciente. Eu atendi um paciente hoje, já faz um tempinho, mas agora que eu parei pra pensar um pouco no quadro dele e achei legal a gente conversar aqui, porque é um quadro de lição que a gente pode levar aí para quando a gente tá pensando em realizar um transplante capilar. Esse paciente que eu atendi agora mais cedo, ele tá com 35 anos e ele já foi submetido a uma sessão de transplante capilar. E aí é sobre isso que eu queria falar. Existe uma idade mínima pra gente fazer o transplante capilar? Não, na verdade não tem uma idade mínima. Só que quando a gente fala em transplante capilar em pacientes jovens, algumas considerações a gente precisa levar em conta, tá? Por quê? Porque quando a gente fala, geralmente, o paciente jovem quando procura a gente, no sentido de já ter a intenção de realizar um transplante capilar, a gente pode ter aquela sensação de que quando a gente faz uma cirurgia, aquilo vai ser resolutivo. E na verdade, no transplante capilar não é bem assim que funciona. E aí aqui eu quero começar dando um exemplo de um paciente mais velho. Então, assim, um paciente mais velho procura a gente para fazer um transplante capilar. Bom, aquele paciente ali provavelmente já vai estar com um quadro mais estável. Ele não vai ter uma piora muito importante do quadro atual que ele tem. E aí, mediante isso, a gente faz uma programação cirúrgica e realiza esse transplante capilar. Já outra coisa é um paciente, por exemplo, jovem de 20 e poucos anos, que começou aí com um quadro de calvície e a gente faz um planejamento cirúrgico para realização de um transplante. Qual que é o problema nesses pacientes jovens? A doença ela está em evolução. A gente não sabe como que vai ser o grau de evolução no sentido de velocidade de instalação. Como que vai ser o resultado desse transplante a longo prazo? E aí, como a gente não sabe como vai ser essa evolução, realizando o transplante, o que acontece? Ele vai continuar perdendo o cabelo e a área que foi transplantada, ele vai ficar ali naquela região. E aí, muitas vezes, conforme a idade vai evoluindo, provavelmente ele vai ter que ser submetido a um novo transplante. Então, o ideal é que quando a gente começa com um quadro jovem, a gente faça primeiro um tratamento clínico para a gente conseguir interromper esse processo de evolução de doença, que a gente consiga estabilizar, para aí sim a gente montar um planejamento cirúrgico. Como eu estava dizendo para vocês, não existe uma idade mínima, só que esses pacientes mais jovens precisam ser muito bem orientados, porque a gente precisa levar em consideração a idade, o grau de evolução, como esse paciente está hoje, o quadro clínico dele atual e também a expectativa que ele tem em relação ao procedimento. O principal problema da realização de transplante capilar em paciente jovem é que no primeiro tempo, a curto espaço de tempo, ele vai ficar extremamente satisfeito com esse resultado, só que com o passar do tempo ele não dá continuidade a esse tratamento clínico, a doença continua progredindo e ele vai ficar insatisfeito com o resultado a longo prazo e acaba ficando com um resultado que não é tão natural assim. Então, o médico que realiza o transplante capilar, ele tem que ser muito atento, muito cuidadoso no planejamento cirúrgico, para que esse paciente tenha uma melhora a curto, médio e longo prazo. E que também seja conversado com esse paciente que a gente tem que manter aí um resultado a gente tem que manter, na verdade, um tratamento clínico a perder de vista.